Esse é o terceiro capítulo da nossa série, e se você está aqui pela primeira vez, perdeu os outros capítulos, nós temos aí no boletim um link do Facebook da Capela, e lá você pode encontrar as outras mensagens. E nós começamos no primeiro dia falando que existe um mundo invisível, e o primeiro assunto que eu falei foi sobre o mundo invisível dos micro-organismos, que foram descobertos lá no século XIX, que existiam micro-organismos invisíveis, que as pessoas ficavam doentes por causa deles, só que eram invisíveis até então. E as pessoas morriam e não sabiam por quê, eles influenciavam as pessoas, esse mundo invisível do século XIX. Mas aí você diria, mas hoje, quem sabe, a maioria dessas bactérias, com equipamentos sofisticados, a gente consegue visualizar, elas deixaram de ser invisíveis. Mas eu acho que ainda assim eu tenho outros exemplos para você de mundos invisíveis, que quem sabe um dia se revelem a nós. Alguém aqui conhece, eu sei que não tem ninguém aqui desse jeito, mas alguém conhece aquele tipo de pessoa totalmente pessimista, aquele que o desenhinho brinca, assim, a pessoa que carrega uma nuvenzinha negra em cima, reclama de tudo, fala mal de todo mundo. Alguém conhece? Já estão levantando a mão antes de eu perguntar, mas a gente sempre conhece alguém assim. Não é verdade que você, às vezes, depois de meia hora de conversa com uma pessoa assim, você sai drenado? Sim ou não? Só acontece comigo ou não? Talvez um dia, tenham equipamentos sofisticados que você vai conseguir visualizar algumas coisas saindo daquela, igual os micro-organismos, as bactérias e tal, saindo daquela pessoa e vindo para você, porque é nítido, a gente percebe isso. Uma outra coisa invisível que talvez seja fácil para você perceber é a questão da paixão e do amor, que influenciam tanto a nossa vida, mas se eu te perguntar, você consegue me provar que existe amor? Ninguém conseguiria cientificamente provar que existe amor e existe a paixão. Por mais que, por causa do amor e da paixão, a gente faça coisas extraordinárias ou completamente estúpidas, não é verdade? Mas você não consegue comprovar. Se eu te perguntar, você vai falar até assim para mim, claro que existe, porque eu sinto. Não é assim que a gente vai responder? Eu sinto quando eu pego meu filho no colo, quando eu viajo e fico longe da minha esposa. Nossa, não tem como duvidar do amor. Mas você não consegue ver, é um mundo invisível também, que influencia demais as nossas vidas. E muitas das vezes, principalmente quando está ligado com a paixão, nos faz fazer coisas ridiculamente estúpidas. Eu sou o primeiro da fila, não vou confessar nada aqui, mas já fiz muita besteira por causa de uma paixão. Enfim, até, às vezes, a gente vê no noticiário, né? A pessoa matou o outro e disse que foi por amor, porque amava tanto, não podia ver a outra pessoa, sabe? É muita loucura. Enfim, existe sim esse mundo espiritual invisível, esse mundo invisível, que a Bíblia chama de mundo espiritual, e a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo, nós temos estudado desde o primeiro dia, que é um mundo muito presente. O mundo espiritual é um mundo muito presente nas nossas vidas. Ele sim, da mesma forma que os micro-organismos, que o amor e a paixão, da mesma forma que você não consegue ver esse mundo invisível espiritual, ele sim influencia a sua vida. E tem dois lados dessa balança. Tem o mundo espiritual do bem, que são os testemunhos que a gente ouve aqui, as coisas que Deus faz. É um Deus invisível que nós cremos, mas que nós também, quando vamos falar sobre Ele, a nossa descrição é a mesma do amor. Eu sinto, mudou a minha vida, me fez uma pessoa melhor. Não é assim que a gente descreve Deus quando você crê? É difícil, às vezes, você convencer uma pessoa que não crê, porque ela vai querer provas. Não, então me prova, então me mostra, então cadê a equação? Da mesma forma que o amor, você não vai ter essa equação. Mas você vai falar, mudou a minha vida. Então, esse é um lado da balança. O outro lado da balança, que a gente tem investigado nessa série, e esse foi a razão da gente criar essa série, são as forças espirituais do mal, que atuam contra as nossas vidas, distorcendo a verdade, para que eu e você entremos numa trilha errada, com uma leve distorçãozinha, e isso te leve, às vezes, à depressão, à doença,
à morte dos relacionamentos, ao sofrimento, ao suicídio, muitas vezes, e às loucuras que a gente nem consegue imaginar. É sobre isso que nós estamos falando. E na semana passada, nós prometemos aqui que a gente ia falar das 4 principais distorções, os 4 principais objetivos desse mundo espiritual do mal, que ele tenta distorcer na minha e na sua vida, para que a gente vá para o buraco. Então, a gente começou semana passada falando sobre a autoridade espiritual. E mostramos na Bíblia que Deus diz que toda autoridade é por Ele instituída. Toda autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, foi instituída por Deus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, e quando ele escreveu isso, o imperador de Roma era Nero, o cara mais louco do que qualquer político que você já conheceu aqui no Brasil. Era Nero, quando Paulo escreveu essas palavras. Toda autoridade é instituída por Deus para o nosso benefício de alguma forma. E aí isso às vezes, né, nos confunde. Você fala, pô, mas aquele cara não dá para seguir, aquele fulano, mas a Bíblia diz, e é isso que a gente precisa crer, que assim, foi instituído por Deus. Por exemplo, com tudo que está acontecendo hoje no Brasil, muito provavelmente a gente vai sair para uma situação melhor. Depois de passado todo esse furacão, depois das prisões, depois da corrupção ser tão exposta, talvez a gente venha para um novo momento melhor. Os políticos vão ter mais temor de se corromperem, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma câmera escondida. Quem sabe essa é a minha esperança, que a gente vai caminhar para um momento melhor do que nós estávamos vivendo. Então, de alguma forma, vai ser bom estar acontecendo tudo o que está acontecendo. E a gente precisa confiar que Deus sabe o que Ele faz. E o que Ele estabelece é autoridade sobre nós. Assim como o seu pai é autoridade sobre você. Você gostando dele, você não gostando, ele é autoridade na sua vida. Aqui eu só abro uma exceção para gente extremamente maluca, pais doidos que querem explorar filho. Não estou falando disso, estou falando da regra geral. O pai pode ser esquisito, o pai pode ser estranho, pode ter um monte de defeitos, mas ele é uma autoridade na sua vida. Então, a nossa maneira de reagir a isso, moderna, contemporânea, e eu falei disso semana passada, é assim: você não olha para a autoridade, você olha para a regra. Qual é a regra? O que é que está sendo falado para você fazer? O que é que você tem que obedecer? Então você olha para isso, e o truque desse mundo espiritual é esse: você olhar para isso e falar assim, bom, se eu concordar, eu obedeço, se eu não concordar, eu não obedeço. Essa é a distorçãozinha que o mundo espiritual do mal faz na minha e na sua cabeça. Sabe, eu olho para a regra, eu não olho para isso que Deus falou, de autoridade e tal, não. Seja lá quem for, prefeito, presidente, meu pai, meu pastor, o meu líder, seja lá quem for, dependendo do que a pessoa falar, eu faço o julgamento. Se eu concordo, eu sigo. Se eu não concordo, eu não sigo. Essa é a distorção do mundo espiritual em relação à autoridade. E por causa disso, quando você tira a autoridade de Deus ou instituída por Deus, você dá essa autoridade para outro. E aí que é o problema. Você tira a autoridade de Deus sobre a sua vida e passa para o outro lado. Aí você dá a liberdade. Eu falei que semana passada, os cristãos já há mais tempo chamam isso de abrir brechas espirituais, né? Você fala, você abriu uma brecha, você deu uma brecha. É isso que quer dizer, sim, você tirou a autoridade instituída por Deus e deu para outro. E aí, isso, sem dúvida nenhuma, vai te levar para um lugar que você não gostaria de caminhar. Enfim, hoje, nós vamos falar de um segundo assunto importantíssimo que o mundo espiritual distorce nas nossas vidas. E o de hoje eu tenho a certeza que ele é o mais emotivo, é o mais que vai tocar mais os corações, porque tem a ver com o sofrimento, com a dor. E com a dor a gente não brinca, a dor das pessoas. Mas o inimigo, o nosso inimigo, aquele que Jesus chamou de diabo,
Aquele que Jesus falou, que ele veio com um único objetivo, de matar, roubar e destruir. Esse nosso inimigo, ele arquiteta situações onde você acaba se confundindo e o sofrimento acaba te confundindo. Você começa ao invés de procurar ajuda no único que pode te ajudar na hora que você está sofrendo, esse mundo espiritual do mal distorce a verdade, mas só um pouquinho. É só uma mentirinha. E faz com que você e eu, nos momentos de maior aflição, culpemos Deus pelo sofrimento. O único que pode nos aliviar acaba sendo culpado por nós, por causa dessa leve distorçãozinha que o mundo espiritual faz com a gente. Tem um escritor que eu gosto muito, do século passado, eu também sou do século passado, então, tudo certo. O C.S. Lewis, ele dizia que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está surdo ou ensurdecido. É um megafone, porque é na angústia, é no sofrimento, na dor mais profunda, é que a gente procura Deus. Às vezes, nessa hora, é a hora que quando Deus... o C.S. Lewis diz nessa citação, que eu até trouxe anotado aqui, ele fala assim, Deus sussurra nos nossos ouvidos nos tempos de alegria. Então, está tudo bem, Deus, presta atenção, se liga. Ele sussurra baixinho nos nossos ouvidos. Ele fala conosco através da nossa consciência. Sabe, as coisas já não estão mais tão bem, Deus vai te mostrando, olha, você está no caminho errado, Ele está falando com você, Ele te mostra, você acha uma passagem bíblica, alguém te fala alguma coisa para você, Deus está falando com você, e você está indo naquela direção. E aí ele diz mas Ele grita por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar um mundo surdo ou ensurdecido. O sofrimento, às vezes, nos atrai, nos faz buscar a Deus. Mas, como eu disse, o mundo invisível do mal quer fazer essa leve distorçãozinha. Vamos aproveitar o sofrimento para culpar Deus. Se Deus fosse tão bom assim, meu pai não tinha saído de casa. Se Deus fosse tão bom assim, minha esposa não tinha se divorciado, não tinha ido embora. Se Deus fosse tão bom assim, não teriam terremotos. Se Deus fosse tão bom assim, eu não precisaria ter essa doença. Se Deus fosse tão bom assim, esse acidente poderia ter sido evitado. Se Deus fosse tão bom, Ele não poderia ter levado meu filho. E eu convidei essa noite, e por outras razões, o casal não pôde vir, eu estou atendendo um casal que recentemente perdeu uma filha, e às vezes a gente só chega para ficar perto, porque não tem o que falar, é uma dor absurda, absurda. Mas o que acontece muitas vezes com a gente, é isso, é você, ao invés de você se aproximar de Deus, a gente acaba, muitas vezes, por essa distorçãozinha do mundo espiritual do mal, culpando Deus pelo nosso sofrimento, pela nossa dor. A sua pergunta sempre é, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento da nossa vida? Por que com a minha esposa? Por que com o meu marido? Por que com o meu filho? Deus, por quê? Se eu pudesse entender o porquê, eu não sofreria tanto. E a gente sai atrás de respostas e busca respostas. Esse casal de amigos nossos está tentando encontrar resposta, e vai, fala com o médico, que era não sei de onde, vai para Curitiba, volta, tentando achar uma resposta. Gente, bem-vindos ao mundo normal, nós somos assim. Nós somos assim, todos nós, passando por extrema angústia, a gente fica meio perdido. Vocês devem ter visto, tem um vídeo no YouTube de uma mãe
falando assim, um rapaz tinha matado o filho dela, ela falando assim, não, eu só queria estar 1 minuto na frente dele para perguntar. Aí conseguiram colocar a mãe e o bandidinho que matou o filho dela, falou, eu só queria que você me explicasse por que você matou meu filho, por que você fez isso, ele era um menino tão bom, tão bom. Minha pergunta para vocês, queridos, alguma coisa que o menino que matou o filho dela tivesse falado, aliviaria a dor dessa mãe? Sim ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Não é a resposta do porquê que alivia a nossa dor. Não adianta, não é a resposta dessa pergunta, porquê. É uma outra coisa que alivia a nossa dor. Não são respostas óbvias ou não tão óbvias. É uma outra coisa. A única coisa que nos ajuda a passar por uma dor, um momento de sofrimento, se chama esperança. A esperança. A única coisa que te ajuda e me ajuda a passar por um momento de de extrema dor, é a esperança. Você pode ter suas dúvidas, você pode ter os seus questionamentos, está tudo certo, bem-vindo ao mundo normal, das pessoas normais. O próprio Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele estava sentindo a agonia daquela dor que ele ia passar, ele já estava sentindo aquilo no corpo dele. Ele estava numa situação extrema, ele sabia que ele ia ser torturado, cuspido na cara, humilhado, morto, ele sabia de tudo aquilo. E na angústia dele, ele falou, Deus, se tiver como, dá para passar esse cálice, afastar de mim essa dor? Dá para encontrar um outro jeito de resolver esse problema do pecado, que não seja através disso que eu preciso passar? Porque é muito. Jesus transpirava sangue, diz a Bíblia, de tanta angústia. Mas Jesus, ao final da mesma oração, ele falou, se não tiver como, seja feita a sua vontade. E pela esperança do que viria a acontecer, a partir daquele sofrimento, Jesus enfrentou a dor da cruz. Bom, deixa eu aliviar um pouco essa conversa. Tem momentos nas nossas vidas que nós escolhemos passar por uma dor, tá? Vou aliviar um pouquinho a tensão. Não muito tempo atrás, eu levei minha esposa para fazer uma tatuagem aqui no ombro. Se você... Bom, enfim, deixa para lá os comentários paralelos. Minha esposa queria fazer uma flor aqui no ombro e eu apoiei. Eu achei, legal, bacana, fui junto com ela. E aquela coisa, aparentemente, é extremamente dolorida, né? Porque fica um cara lá com um revolvinho lá, umas agulhinhas, aquele barulhinho lá, e eu acho que foram 3 horas fazendo aquele negócio, e aquilo foi ficando tudo vermelho e tal. Mas o que ajudou ela a passar por aquela dor? Ela achou que aquilo, e eu concordo, tá, amor, não tem nada contra, achei que ficou bonito. Ela achava que aquilo ia deixar ela mais bonita, ela ia gostar daquilo no ombro dela. Então, a esperança de que aquilo ia ser legal, amor, eu gostei mesmo, você sabe, eu tô esperando juntar dinheiro para fazer a minha, mas, enfim, a esperança de que aquilo ia deixar ela se sentindo melhor consigo mesma, fez ela passar por aquela dor. Às vezes a gente escolhe a dor. Quem faz exercício sabe, nem sempre você está com aquela vontade de sair para correr, levantar peso, às vezes no outro dia a musculatura fica toda dolorida, você sabe disso, mas você escolhe fazer isso pensando numa vida saudável, em se sentir melhor consigo mesmo. Então, o que faz a gente passar pela dor? A esperança de que alguma coisa melhor pode vir. Então, a esperança é a única resposta para a dor. Mas o mundo espiritual diz o seguinte para mim e para você: se eu conseguisse olhar para os lados e encontrar a resposta, eu ficaria bem. E isso não resolve a situação de ninguém. Encontrar razões, porquês, não resolve a situação de ninguém. A esperança só aparece num outro lugar. Como disse a música que a gente abriu o culto hoje aqui. É quando você muda de perspectiva, quando você olha para um outro lugar, é que você pode ter esperança, que pode te ajudar
nos momentos de dificuldade. Bom, eu quero continuar no livro de Romanos, e vou repetir o que eu falei na semana passada rapidamente. Romanos é um livro difícil, tá? É um livro complexo, muito profundo. O apóstolo Paulo era um mestre da lei, ele conhecia muito, e nesse livro em especial, ele foi muito profundo em tudo que ele fala. Então, assim, vou me esforçar ao máximo para ajudá-los a entender o que o apóstolo Paulo está falando em relação a esse assunto. Mas o que me motiva a usar o texto de Paulo é que Paulo foi um cara que passou por muitos sofrimentos, mas muitos. Provavelmente mais do que qualquer um de nós aqui. Ele ficou cego durante um período da vida dele, ele foi perseguido, foi apedrejado algumas vezes, foi torturado várias vezes, perdeu a liberdade várias vezes, ele estava cheio de perda. Perdeu os amigos, quase todos os amigos o abandonaram no final da vida, que ele ficou preso muito tempo, até o dia que ele foi decapitado. Então, Paulo é um homem que experimentou o sofrimento. Nós não estamos lendo um texto de alguém que está falando em teoria, que leu um livro sobre o sofrimento. Não, é alguém que experimentou o sofrimento. Esse homem de Deus vai falar alguma coisa comigo e com você, através do livro de Romanos, no capítulo 8, sobre isso. Mas, assim, uma coisa importante, antes da gente começar a ler, a última coisa que eu quero dizer, é que uma coisa importante para você entender o sofrimento, ou passar pelo sofrimento, é você compreender a distinção entre passado, presente e futuro. Por enquanto, só guarda isso. É muito importante a gente saber distinguir passado, presente e futuro para a gente enfrentar os sofrimentos. Isso é uma coisa que nós vamos aprender nesse texto. Então, se você trouxe a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo está falando assim, olha, por mais que seja difícil, por mais que você esteja passando por uma situação muito difícil, por mais que doa, não adianta você olhar para a sua volta, você tem que olhar para um outro lugar. E desse outro lugar vai vir uma glória que vai ser revelada sobre você. Mas aí você fala assim, mas Paulo, eu não estou querendo pensar no futuro, eu estou querendo saber o que eu faço agora. Não é assim que a gente fica quando você está passando por uma dor? Você está falando que um dia a gente vai ser uma glória revelada em nós, mas e agora? O que eu faço? É essa pergunta que a gente quer que Paulo responda. Mas Paulo começa a falar do passado. Olha que interessante. Versículo 19, ele fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quer dizer, até agora ele não aliviou a questão dos porquês. Mas Paulo começa a revelar uma chave para a gente compreender, um segredo para a gente entender os porquês do sofrimento. Ele vai lá no início da criação, ele fala assim: pois ela, e ele está se referindo à natureza criada, foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Então aqui, para a gente compreender isso, a gente volta lá no Gênesis. Deus deu autoridade para o homem, Deus dando autoridade para o homem, para dominar sobre a natureza, sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais, sobre tudo na terra. Deus delegou essa autoridade para o homem. Mas a desobediência, a quebra dessa autoridade, quando o homem pecou, ele tirou a autoridade de Deus e passou para outro, que acabou sujeitando a nossa natureza, a criação, a uma outra autoridade que não era a de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí você pode dizer com toda a razão assim, mas é injusto todo mundo sofrer porque Adão lá atrás e a Eva pecaram e fizeram essa transição de autoridade, todo mundo agora vai sofrer por causa disso? Eu já disse isso aqui e vou repetir algumas vezes ainda. Você também já teve a chance de fazer a coisa certa e escolheu desobedecer. Eu também. Então não adianta a gente culpar Adão por tudo. A gente fez a mesma coisa. Talvez se fôssemos nós lá naquela situação, teríamos feito a mesma coisa. A tentação,
a distorçãozinha ali, daquela pequena mentira do mundo espiritual, que falou assim para Eva, será que era isso mesmo que Deus queria dizer, que vocês iam morrer se comessem? Eu acho que não é bem assim. Na verdade, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar inteligentes, sábios, vai abrir a cabeça de vocês. E essa pequena distorção causou tudo isso. É disso que Paulo está falando. Na esperança, quer dizer, temos a esperança de que a própria natureza criada será libertada um dia no futuro. Aí Paulo está falando do futuro, da escravidão, da decadência. Um dia seremos libertados dessa escravidão que vivemos da decadência. E isso pode soar mal, é uma péssima notícia, mas você já devia saber disso. Nós todos estamos num processo de decadência. Todos nós. Cada dia que eu olho no espelho, tem mais um cabelo branco na minha cabeça. Eu tô caminhando. E eu sei onde que isso vai parar. Eu estou dando risada, nem sempre eu dou risada disso, mas eu sei onde isso vai acabar. Porque todos nós estamos sujeitos à decadência, é disso que Paulo está falando. Todos nós, no momento que você nasceu, você começa a morrer. A não ser no filme lá, como é que chamava aquele filme? Benjamin Button, isso. A única exceção é aquele filme, o resto, todos nós, a partir do momento que a gente nasce, a gente entra num processo de decadência. Enfim, é disso que Paulo está falando aqui. Então, ele está falando, né, do passado. Na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, quer dizer, hoje a gente se encontra nisso, para, no futuro, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Quer dizer, todos nós, e não há exceções, todos nós gememos, todos nós sofremos, todos nós temos nossos sofrimentos, nossas dores, nossas tristezas, nossos abatimentos, todos nós. Porque a autoridade passou de mão, lá no começo, entrou o pecado começou a reinar na nossa natureza. Então, todos estamos nesse processo. Claro que há esperança aqui, óbvio que há esperança, mas Paulo está querendo deixar bem claro. E se você tiver com alguém da sua família hoje num hospital, ou se você está enfrentando uma doença, ou se você está enfrentando uma perda, uma separação, ou a inimizade de um filho, ou de um pai, saiba que você não está sozinho. Você não está sozinho. Todos estamos sujeitos a essa natureza. A corrupção do homem foi uma escolha. A escolha pela desobediência. Mas Paulo continua. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, e Paulo está querendo dizer assim, nós, porque ele está falando para os crentes aqui de Roma, ele está falando assim, nós que já passamos por esse processo de crer em Jesus e recebemos o Espírito de Deus, é disso que ele está falando nesse momento, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos esperando por isso, por nessa esperança fomos salvos. E aqui Paulo está falando dessa esperança de que um dia nossos corpos serão glorificados, um dia nós não teremos mais dores, um dia o sofrimento vai acabar, e um dia tudo vai ser diferente. É disso que Paulo está falando. É nessa convicção que nós vivemos, de que um dia as coisas serão diferentes. Depois que passarmos dessa vida, uma outra vida diferente, nova vai começar, com Deus, sem a presença do pecado. É disso que ele está falando, mas nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quer dizer, isso ainda é um processo. Você ainda está na expectativa disso, você tem a esperança de que isso vai acontecer com você. Tudo bem que isso ainda talvez não te traga um conforto imediato, porque Paulo ainda está falando lá do futuro, mas ele vai falar do presente também. Então, assim, no futuro, a gente sabe que um dia, aqueles que creem, nós sabemos que um dia nós não passaremos mais por essas dores nesse mundo. Mas
não é disso que você e muitos de nós estamos precisando hoje. A gente está precisando saber o que fazer agora, no momento que alguns de nós estamos enfrentando uma dor grande, gigante, maior do que nós mesmos. Talvez nem todos estejam enfrentando, mas alguns estão. E se você não está enfrentando hoje, desculpa te desanimar, mas uma hora você vai passar por isso. Porque a natureza está em decadência. Então, se hoje você não está tudo bem, anota esses versículos da mesma forma, porque um dia eles vão ser muito significativos para você. E ele continua, versículo 25. Mas esperamos, o que ainda não vemos, e aguardamo-lo pacientemente. Quer dizer, eu estou esperando uma coisa que eu ainda não estou vendo, por isso que ela chama esperança, por isso que chama fé. Eu creio numa coisa que há de vir, mas isso não tira a minha dor momentânea, mas me dá esperança para atravessar esse momento de dor. Bom, mas o que pode me ajudar hoje, no momento que eu estou passando por uma dor? O que pode me ajudar? Paulo, o apóstolo Paulo, me responda, por favor. Então, é a segunda chave, Paulo vai falar do presente, Da mesma forma, o Espírito, aquele Espírito que passou a habitar em você quando você creu em Jesus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A Bíblia diz que há algo muito importante aqui. Deus sabe que muitas vezes eu e você ficamos fracos. Deus sabe disso. Jesus se sentiu fraco. Jesus se sentiu abandonado. Na cruz, não teve um momento que Jesus gritou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Ele estava num momento de extrema dor. Extrema dor. Deus sabe que nós passamos por isso, que às vezes nós somos fracos, que às vezes nossa fé balança. Deus sabe disso. Isso é normal. Por isso, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela dor extrema, aquele sofrimento extremo, aquele desapontamento extremo, aquela depressão extrema que você não consegue orar? Sabe aquele que você chega no seu quarto e fala: não estou com vontade, eu não consigo. Deus sabe até disso. E na sua infinita misericórdia, o Espírito que vive em você intercede para Deus, e ainda está em comunicação com Deus, mesmo naqueles momentos. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas eu posso ser chamado por Deus, ser amado por Deus, ser conduzido por Deus a um propósito e ainda assim enfrentar uma grande dor e um sofrimento? Sim. Sim. Porque você vive nesse mesmo planeta que eu vivo e que está sujeito ao mundo invisível do mal, ao pecado. E por causa do pecado, tanta coisa ruim acontece. O homem destrói a natureza, devasta as florestas, e aí vem um tsunami, e a culpa é de Deus. O homem cria alimentos cheios de agrotóxicos, venenos e corantes e etc. Aí aparecem as doenças, você fica doente, aí a culpa é de Deus. Então, sim, mesmo que você seja amado de Deus, que Deus tenha um propósito na sua vida, mesmo assim, eu e você estamos sujeitos a passar por esses momentos de dor muito forte, de extrema dor. Davi, que é um salmista, como outros salmistas da Bíblia, mas talvez o favorito de todos nós, ele diz lá que, às vezes, a vida pode ser um vale de sombra e de morte.
Às vezes, a vida pode parecer, para Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus amava intensamente. Davi disse isso no Salmo 23. Às vezes, a vida vai parecer um vale de sombra e de morte, mas até ali, tu estarás comigo. Esse que é o diferencial. A vida pode parecer um vale de sombra e de morte para você, nesse momento da sua vida. Mas ali, Deus está com você. Aí Paulo encerra assim, ele faz um resumo de tudo isso. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como que esse Deus não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Como duvidar de um Deus que nos amou tanto ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós? Como não confiar que, apesar das dores, apesar do sofrimento, Deus está com você? As respostas aos porquês, elas não são simples, mas elas fazem sentido. Existe sim um mundo invisível que corrompeu a verdade desde lá do início. Existe sim. Essa é a causa, esse é o passado. Hoje, Deus está com você, prometendo que Ele estará com você em todos os momentos, dos mais felizes aos mais difíceis. E se você passar pelo vale de sombra e da morte, Ele estará com você. Essa é a promessa. E para o futuro, toda dor será removida um dia. Todo sofrimento acabará, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Amém? Eu contei isso aqui uma vez para vocês, vou contar ainda algumas outras vezes, mas é o melhor jeito que eu consigo entender essa passagem do apóstolo Paulo. Uma vez eu levei o meu filho, Davizinho, a gente se distraiu lá, ele estava com umas vacinas atrasadas, e aí tinha que tomar 3 no mesmo dia. E ele era pequenininho, e eu levei ele lá no postinho de saúde, eu e a Kellen, e dá uma dó, né, porque aí na primeira ele já gritou, e aí tinha mais 2 ainda, né, para ele tomar. Eu falei, olha, eu queria dar o meu braço, né, eu falei, não, dá em mim, né, queria evitar que ele passasse por aquilo, mas não tinha como. Não tinha como. Ele vive num mundo em decadência, um mundo corrompido pelas bactérias, pelos vírus e por tudo. Ele vive num mundo assim. Então ele precisa passar por aquilo. Então, como eu não tinha como aliviar a dor dele, o que eu fiz? Eu apertei ele no meu peito. Eu grudei ele, juntei ele assim e falei, filho, vai doer, mas eu estou aqui com você. Vai doer, pai? Vai. Mas eu estou aqui com você. E abracei ele, apertei, e a moça deu as outras 2. Ele chorou, ele gritou, mas ele estava nos meus braços. É assim que eu vejo Deus nos nossos momentos de sofrimento e de dificuldade. Você pode não estar vendo nada, nada parece fazer sentido, mas Deus está ali com você. É essa promessa que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto de Romanos. Eu não sei como está a sua vida hoje, pode ser que esteja muito bem, um pouco bem, não tão bem ou terrível. Seja qual for o seu momento hoje, Deus está prometendo, pela sua palavra, Ele está com você. Ele está com você. Ele vai te acompanhar. Você vai passar por isso com Jesus te apertando nos braços. É óbvio que você precisa ser obediente, é óbvio. É óbvio que você precisa buscar a Deus e crer no que a Bíblia ensina. E buscar fazer o que a Bíblia ensina, é óbvio. Não dá para você tirar a autoridade do mundo espiritual do mal e devolver para Deus sem algumas atitudes suas, pessoais, óbvio que não dá. Porque senão você vai manter a autoridade aqui, aí Deus não tem autoridade sobre você, a autoridade está em outro lugar. A obediência é necessária. Seguir o que a Bíblia ensina é necessário. Mas a promessa é essa.
para os filhos, por aqueles que seguem, Deus está conosco nas nossas piores dores. E por isso a gente tem esperança de que isso vai passar. Porque Deus está conosco. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, é bem provável, Pai, que algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra estejam passando por um momento de muita angústia. Talvez aquelas até que vão assistir essa mensagem num computador, seja como for, Deus. É muito provável, porque é da nossa natureza pecaminosa, essa natureza decadente. O sofrimento vem para todos em algum momento. Então, Senhor Deus, eu, em primeiro lugar, quero orar por aqueles que estão passando hoje por uma extrema dor, uma perda, uma separação, as finanças que se foram, um rompimento de um relacionamento com o filho, com o pai, com o esposo, com amigos, com a igreja, com Deus, seja o que for, Deus, para aqueles que estejam nesse momento passando por uma extrema dor, que o Senhor os abrace, Pai, como eu fiz com o Davizinho naquele dia das vacinas, Senhor Deus, abrace, traga para junto do peito, que eles possam sentir o Teu abraço, para enfrentarem essa dor extrema, Senhor Deus. Mas também eu peço que o Senhor encha de esperança esses corações. Encha de esperança, de que o Senhor está ali e que isso vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Porque é o Senhor que promete, é a Tua palavra que nos promete. Para aqueles, Senhor Deus, que estão no momento de transição, ou que talvez até estejam no momento bom da vida, também oro, Senhor Deus, para que essa verdade cristalize na mente e no coração deles, para que no dia que for necessário, essas palavras do Senhor venham sobre a mente e os corações, trazendo esperança e conforto. Em nome de Jesus. Amém.
caminhe sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminhe sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas, por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, minha fé será mais firme na presença de Cristo. Além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és Uma excelente semana a todos, Deus os abençoe. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais um capítulo dessa série.